Se imaginem como um garoto ou uma garota do século XXI, aos 13 anos, ingressando como estudante de uma faculdade de medicina no Brasil. Imaginaram? Ao fazer esse exercício de reflexão, vocês devem ter concluído, por diversas razões, que essa é uma possibilidade muito pouco provável, correto? Pois é. Agora, que tal eu informar para vocês que isso de fato aconteceu no Brasil, mas não no Brasil do século XXI, e sim no século XIX, com um garoto negro de 13 anos em Salvador, na Bahia, alguns anos antes da abolição da escravatura no Brasil. Ficaram curiosos? Claro que sim. Então me acompanhe nessa viagem em terras soteropolitanas. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. Esse garoto negro do qual falamos chamava-se Juliano Moreira, nascido na cidade de Salvador, na Bahia, em 6 de janeiro de 1873, filho da ex-escravizada e empregada doméstica Galdina Joaquina do Amaral, que trabalhava na residência de Luiz Adriano Alves de Lima Gordilho, o barão de Itapuã, que por sua vez era padrinho de nosso biografado. Juliano Moreira só foi reconhecido como filho pelo seu pai, o português Manuel do Carmo Moreira Júnior, que trabalhava como inspetor de iluminação pública após o falecimento da sua mãe. No mesmo ano em que sua mãe faleceu, uma grande reviravolta aconteceu na vida de Juliano Moreira, pois, através do apoio de seu padrinho, o barão de Itapuã, que era médico e professor da Faculdade de Medicina da Bahia, Juliano Moreira faz o curso preparatório necessário para ingressar no curso de medicina em 1886, ou seja, 2 anos antes da abolição da escravatura no Brasil. Destaco mais um fato, ele tinha 13 anos apenas. Pessoal, 2 pontos a se destacar nessa questão sobre a biografia de Juliano Moreira que me chamaram muito a atenção. O primeiro é que Juliano Moreira soube fazer bom uso das redes de relações que obteve nesse momento. O seu contexto, nesse instante, lhe foi favorável e ele soube ser eficiente em aproveitá-lo. O segundo ponto se concentra na sua enorme eficiência, competência e inteligência diferenciada, que podem ser comprovadas através de diversos fatos que descreveremos nessa biografia. Um deles acontece em 1896, quando Juliano Moreira fez o concurso para ocupar uma vaga como professor assistente da cadeira de Clínica Psiquiátrica e de Moléstias Nervosas da Faculdade de Medicina da Bahia, sendo aprovado em primeiro lugar, com nota máxima. Lembrando que 2 anos antes, portanto em 1894, aos 22 anos, já havia conquistado o título acadêmico de doutor na própria Faculdade de Medicina da Bahia. Voltando a falar sobre o ótimo desempenho de Juliano Moreira em relação ao concurso para a vaga de professor assistente da Faculdade de Medicina da Bahia, gostaríamos de rememorar um trecho da biografia de Juliano Moreira, escrita por Alexandre Lírio, em que ele destaca o ambiente, a atmosfera do dia em que saiu o resultado da seleção para a vaga de professor assistente. Acompanhe comigo. Ainda era cedo, os portões da Faculdade de Medicina da Bahia nem tinham sido abertos, mas já havia um movimento intenso de estudantes no Terreiro de Jesus. É que eles ardiam em curiosidade para conhecer o resultado do concurso para professor que finalmente seria divulgado. Os estudantes tinham acompanhado tudo de perto, lotando a sala nobre em cada uma das fases. Prova prática, de didática e de defesa de tese. O objetivo era evitar a marmelada, afinal, eles sabiam que não seria fácil para um jovem médico negro como Juliano Moreira vencer um concurso numa instituição com fama de racista, frente a uma banca examinadora majoritariamente escravocrata. A libertação dos escravos, com a assinatura da Lei Áurea, tinha acontecido há apenas 8 anos. Foi por isso que, naquela manhã de maio de 1896, quando finalmente entraram no prédio, os futuros médicos mal puderam acreditar no resultado afixado no mural. Ao todo, Juliano tinha recebido 15 notas 10. Pois é, com um resultado desse, só restava comemorar, pois a vaga era dele. Aquele foi um dia memorável para muitos estudantes, que comemoraram até altas horas a vitória do mérito sobre o preconceito. Juliano era famoso e querido desde os tempos de estudante por sua modéstia e genialidade.
Tinha concluído o curso de medicina com apenas 18 anos de idade, com uma tese que tornou-se conhecida internacionalmente. Agora, com apenas 22 para 23 anos, tinha conseguido superar concorrentes poderosos e se tornava o mais novo professor da faculdade. Mas para esse rapaz, filho de uma doméstica e de um funcionário da prefeitura que só assumiu o filho quando ficou viúvo, a Bahia foi só o começo. Não demorou muito para ele ganhar o mundo e tornar-se o mais importante psiquiatra brasileiro. Mas a vida na Bahia não estava fácil para Juliano Moreira, não. Pois, se por um lado o nosso biografado era querido pelos alunos e admirado pelos seus colegas do meio acadêmico, por outro, se sentia preso às amarras de um sistema hierárquico discriminador, de mentalidade oligárquica e colonialista. Foi então que surgiu o convite do ministro da Justiça e Negócios Interiores, ex-governador da Bahia, José Joaquim Seabra, ou JJ Seabra, como era muito conhecido, para mudar-se para o Rio de Janeiro e assumir o Hospício Nacional de Alienados. Sem dúvida nenhuma, é importante destacarmos que a sua nomeação se deu após uma série de escândalos ocorridos na administração de Antônio Dias Barros, que resultou num inquérito levado a cabo pelo Ministério da Justiça. Esse inquérito constatou as péssimas condições de tratamento no hospital e a completa promiscuidade entre crianças e adultos. Para darmos seguimento à biografia de Juliano Moreira, destacando o quanto o nosso biografado pode ser, sem dúvida alguma, considerado o precursor da psiquiatria moderna no Brasil, faremos um breve recorte histórico para contextualizarmos essa afirmação. No Brasil, até o século XIX, as pessoas que sofriam por algum transtorno psicológico, em que a sociedade as classificassem como loucas, após serem abandonadas pelos seus familiares, passando a vagar pelas ruas da cidade, encontravam dois terríveis destinos. Ou eram direcionadas para as santas casas de misericórdia, ou então, caso apresentassem algum histórico de agressão física recorrente contra terceiros, chegavam até a ser presas por denúncias de insalubridade nos porões da Santa Casa de Misericórdia e também das péssimas condições em que viviam as pessoas com distúrbios mentais da cidade. Em 1841, o imperador Dom Pedro II sanciona um decreto de criação do primeiro hospício do Brasil. Esse hospício foi inaugurado em 1852, na cidade do Rio de Janeiro, com o antigo nome de Hospital Psiquiátrico Pedro II, vindo depois a se chamar de Hospício Nacional de Alienados. É desse mesmo ano a criação da primeira lei que regulamenta a assistência aos doentes mentais no Brasil. Várias instituições semelhantes à do Rio de Janeiro foram construídas em outros estados do Brasil, como na Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo. Infelizmente, medidas como a da construção de hospitais psiquiátricos, por estarem fundamentados em modelos de tratamentos agressivos e mal-sucedidos, tanto no sentido físico quanto psicológico, tinham o propósito de somente maquiar a realidade das pessoas com doenças ou distúrbios mentais, uma vez que o processo de exclusão social continuava sendo a meta principal. Além disso, relatórios dos próprios hospitais psiquiátricos já acusavam sua superlotação devido à entrada indiscriminada de pacientes em todas as condições, curáveis e incuráveis, como problemas mentais ou meros indigentes, que também eram tratados como doentes mentais. E é dentro desse caótico contexto do qual se encontrava o Hospital Psiquiátrico Pedro II que Juliano Moreira recebe a missão de reorganizar a dinâmica de funcionamento dessa instituição. A atuação de Juliano Moreira no Hospital Nacional de Alienados, além de melhora das condições físicas dos internados, da retirada de grades das alas de circulação dos pacientes, da abolição de coletes e camisas de força, trouxe novos métodos de tratamento para os internos, promoveu a construção dos primeiros manicômios judiciários, separou pacientes adultos das crianças internadas, instalou um laboratório de anatomia patológica e de análises bioquímicas, trouxe para o campo clínico neuropsiquiatras, especialistas de clínica médica, pediatra, oftalmologia, ginecologia, odontologia e colocou de pé a escola para a formação de enfermeiros psiquiátricos. Publicou mais de 100 trabalhos, influiu na legislação para melhorar a assistência aos doentes. Foi cofundador de periódicos médicos e instituições como a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Neurologia e Ciências Afins e presidiu a Academia Brasileira de Ciências, onde recebeu o cientista Albert Einstein em 1925.
A soma dessas ações, até então inéditas no Brasil, consistiu em atrair vários jovens profissionais que mais tarde se tornaram figuras marcantes na profissão. Em 1928, foi convidado pelas universidades de Tóquio, Kyoto, Sendai, Hokkaido, Fukuoka, Osaka, etc., no Japão, para fazer conferências sobre assuntos de sua especialidade. No Japão, Juliano Moreira foi recebido com especial apreço e respeito pelos médicos japoneses, a ponto das sociedades japonesas de neurologia e psiquiatria o elegerem como membro honorário, além de ser condecorado pelo imperador japonês Hirohito, que lhe conferiu a medalha da Ordem do Tesouro Sagrado. Após cerca de 4 meses no Japão, o nosso biografado dirigiu-se à Alemanha para fazer conferências na cidade de Hamburgo e de Berlim. As sociedades de neurologia e psiquiatria de Berlim e Hamburgo o elegeram como seu membro honorário, assim como a Sociedade Médica de Munique e a Cruz Vermelha Alemã e a Universidade de Hamburgo também lhe conferiram a medalha de ouro, que é a maior honra que lhe é dada por essa universidade a um professor estrangeiro. É importante também citarmos qual foi a linha de pesquisa na área da psiquiatria da qual Juliano Moreira fundamentou a sua logística de trabalho, tanto nas instituições de tratamento psiquiátrico quanto em suas produções teórico-científicas, pois, na direção do hospital, Juliano Moreira adotou como orientação teórica a corrente do alemão Emil Kraepelin, um psiquiatra que é comumente citado como criador da moderna psiquiatria e da genética psiquiátrica, e que divergia da vertente francesa tradicionalmente adotada no Brasil até então. Foi através dessa corrente de estudo que Juliano Moreira passou a defender a tese de que era necessário oferecer aos pacientes, na medida do possível, um ambiente semelhante ao ambiente doméstico. Essa linha de pesquisa, adotada por Juliano Moreira, sofria uma enorme resistência devido ao fato de que o universo acadêmico no Brasil, no início do século XX, estava lamentavelmente impregnado, majoritariamente, por defensores da teoria pseudocientífica, do evolucionismo social, do darwinismo social. Lamentavelmente, esse conceito acabou por gerar uma série de problemas étnicos e xenófobos. Na verdade, havia um dominante consenso, sem comprovação científica nenhuma, diga-se de passagem, de que a suposta degeneração do brasileiro era atribuída à mestiçagem de seu povo. Em outras palavras, existia uma corrente dominante nos centros acadêmicos do Brasil que acreditavam que um suposto declínio da capacidade física, intelectual e psicológica do brasileiro se devia à mistura de raças, através da miscigenação. Esses mesmos estudiosos brasileiros, seguindo a cartilha de Herbert Spencer, ideólogo do evolucionismo social, do darwinismo social, também acreditavam, logicamente que sem nenhuma base científica, não só no conceito de raças entre os seres humanos, como também argumentavam erroneamente que a raça branca seria superior intelectualmente à raça negra e à raça amarela, e que a mistura entre as raças criaria uma nova espécie que seria degenerada, seriam os mestiços. É sempre importante frisarmos que a ideia de raças entre seres humanos não tem qualquer cabimento metodológico científico, no sentido biológico. Porém, a nossa sociedade ainda hoje se utiliza desses termos para promover ações de preconceito. Pois bem, essas ideias do evolucionismo social, do darwinismo social, na passagem do século XIX para o XX, afirmavam que a raça negra e os fatores climáticos dos trópicos eram os verdadeiros causadores das doenças, incluindo as doenças mentais. A psiquiatria brasileira estabelecia uma direta relação entre as doenças mentais e a raça. Juliano Moreira, porém, afirmava que esses pesquisadores deveriam deixar os ridículos preconceitos de cores e de classes sociais e realizarem um trabalho de higienização da própria mentalidade deles, da visão estreita de mundo que eles tinham, pois, segundo Juliano Moreira, os verdadeiros inimigos das degenerações nervosas seriam a ignorância, o alcoolismo, a sífilis, a verminose, as condições sanitárias e educacionais. Seus conflitos teóricos com um colega da Escola de Medicina da Bahia, o médico legista Nina Rodrigues, foram marcantes. Nina Rodrigues se manteve amarrado às ideias de um equivocado evolucionismo social, do darwinismo social. Na verdade, era ele o propagador das ideias dominantes dos meios científicos nacionais e internacionais na virada do século XIX para o XX no Brasil. Nina Rodrigues afirmava textualmente que a mistura de raças era prejudicial à formação de um país, considerava a negritude um traço de inferioridade e que a mestiçagem seria a principal causa de loucura. Desde a conclusão de seu curso, Juliano Moreira buscava provar cientificamente que a questão racial não determinava as doenças
e utilizava sua bagagem científica como amparo racional para defender as minorias excluídas. Didaticamente, poderíamos afirmar que, colocando-se em posição intelectual de igualdade com seus interlocutores estrangeiros e nacionais, Juliano Moreira criticava pelo menos 3 crenças dominantes na psiquiatria comparada no começo do século XX. Primeiro, afirmava que não havia doenças mentais próprias dos climas tropicais. Segundo, defendia que a condição racial de um indivíduo não daria imunidade nem tampouco favorecia o aparecimento de formas específicas de insanidade mental. E terceiro, refutava a descabida tese da inferioridade mental inata dos negros, onde Juliano Moreira atribuía qualquer diferença no campo da intelectualidade e da construção cultural entre pessoas de grupos étnicos diferentes aos fatores sociais e educacionais. Em novembro de 1930, o então novo presidente do Brasil, Getúlio Vargas, dissolve o Congresso Nacional, as câmaras e as assembleias estaduais e nomeia interventores nos estados. Em 8 de dezembro de 1930, Juliano Moreira é destituído da direção do Hospício Nacional de Alienados. Distante das atividades ligadas ao Hospital Nacional dos Alienados, Juliano Moreira gradativamente foi perdendo a motivação pelos estudos acadêmicos e científicos, indo morar num hotel em Santa Teresa, no bairro do Rio de Janeiro, com sua esposa, e manteve suas visitas a alguns de seus pacientes particulares no Sanatório Botafogo. O afastamento do cargo é apontado pelos estudiosos como um dos motivos da crise emocional que contribuiu para a piora da tuberculose de Juliano Moreira. A doença continuou avançando e, apesar das atividades de tratamento, ele veio a falecer no dia 2 de maio de 1933, aos 60 anos, ao lado da sua esposa, Augusta Moreira, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em dezembro de 2001, a congregação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia aprovou a criação do Prêmio Juliano Moreira, que contempla a cada semestre o graduando em medicina que apresente as mais expressivas atividades de extensão ao longo do curso. Para preservar a memória da sua trajetória, foi criado também o Memorial Juliano Moreira, como um setor do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, na Avenida Edgar Santos, no bairro do Cabula, na cidade de Salvador. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.